O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se cuidais somente dos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 7º domingo do tempo comum. Na próxima quarta-feira nós celebraremos a quarta-feira de cinzas, e aí nós começamos um novo tempo. Desliga o seu microfone, por favor. Aí nós começamos um novo tempo, que é o tempo da Quaresma, que se estende aí durante alguns 40 dias, depois vem o tempo da Páscoa. Depois da Páscoa a gente aí celebra mais 50 dias até Pentecostes. Então nós vamos celebrar o 7º domingo, damos um tempo e voltamos o 8º domingo daqui uns meses. Este domingo ele continua o mesmo evangelho de alguns domingos atrás. Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças elas têm desdobramentos. E desdobramentos aqui significam regras muito claras para quem quer seguir a Cristo, quem quer ser de Deus, quem quer morar no céu, quem quer fazer parte da casa de Deus, então precisa seguir estas ordens. E hoje o Senhor fala de algo bastante difícil, que é a nossa justiça tem que ser completamente diferente da justiça do mundo. As nossas aspirações internas, elas têm que trazer uma marca, elas têm que trazer a marca do céu. E por isso nós precisamos ser diferentes. Vejam o que o Senhor disse hoje no Evangelho. Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso daqui era a lei do talião, a lei antiga de Israel. Na verdade, o povo de Israel inaugura um novo tempo, uma nova era no mundo. Quando eles descobrem o único Deus, saem do politeísmo para o monoteísmo, já é a descoberta fantástica do mundo inteiro. Mas também o povo de Deus trazem a moral, a moralidade, as leis, coisas que não existiam em outros povos. Dentro do próprio povo de Israel existia uma desproporção nas ofensas. Uma pessoa, por exemplo, vinha até a minha casa, roubava a minha galinha. Eu, para me vingar do roubo, eu ia lá e matava a mulher dele, o filho dele, matava todo mundo de raiva, porque
o outro roubou a minha galinha. A lei do talião colocou em justiça, dizendo assim: olha, se alguém veio e roubou a sua galinha, você tem o direito de ir lá e roubar a galinha dele. Se alguém furar o olho do seu filho, você tem o direito de ir lá e furar o olho do filho dele. Então vocês aqui ficam pagos, ficam quites. Se alguém matar alguém da sua família, você vai lá e mata alguém também e está tudo resolvido. Esta era a lei, até Jesus. Aí Jesus diz assim: os meus discípulos precisam ir além. Eles têm que ir mais que isso. Esta lei aqui é para animais. E vocês não são animais. Vocês são pessoas. E pessoas que têm e que devem ser movidas pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que deve mover o coração de vocês. Por isso ele diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face, oferece também à esquerda. Se está na direita, oferece à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dê também o manto. Se alguém lhe forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com eles. O que Jesus está dizendo é que a sua justiça seja mais generosa do que o outro, sempre. Seja sempre mais generoso. Mas Jesus então está nos ensinando a sermos bestas, bobo, otário. Uma pessoa vai lá e te dá um tapa na cara, aí você, tá bom, pode bater do outro lado aqui. Essa pessoa rouba uma coisa sua, não, pode levar o resto também, pode levar tudo. Não. Mais tarde ele vai ensinar, né? Se o irmão peca contra você, você corrige o seu irmão. Então, se alguém te dá um tapa na cara, você pergunta: por que você está fazendo isso? Por que razão? Por que você está fazendo esse tipo de coisa? O que foi que eu te fiz? Ou então, se a pessoa vai lá e te pede emprestado, isso acontece muito, né? Um pai que tem lá o seu filho, o filho já tem 30, 40 anos, aí mora na sua casa, você dá carro para ele, dá cartão de crédito, ele sai a hora que ele quer, ele tem todas as regalias, todas as benesses e não tem nenhum dever. Ele não arruma nem a casa dele. Já tem 30 e tantos anos e mesmo assim é uma pessoa dona de si, tem um monte de coisas e não tem nenhuma responsabilidade. Isso não educa ninguém. Tem que educar o seu filho desde o começo. Meu filho, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se virar. Pega a sua trouxa e se manda daqui. Que assim como eu tive que me virar, você também tem que se virar. Então o pai tem a obrigação de ensinar o seu filho a ser gente. E nós também como pessoas, até mesmo dentro da comunidade cristã, quando o irmão vem e faz alguma coisa errada contra mim, eu tenho que ir lá, sentar com ele e dizer: por que você está fazendo isso, irmãozinho? Você também é chamado a ser santo, você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aqui faz parte e a gente precisa aprender isso. Então Jesus não está dizendo assim: olha, você precisa ser um bobo, as pessoas podem fazer o que quiser, tripudiar em cima de você e está tudo certo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todas as pessoas precisam ter um coração generoso e que a justiça do coração dele tem que ser maior, tem que ser muito mais generosa, né? Uma justiça cheia de generosidade. E é assim que tem que ser no coração de todas as pessoas. Aí ele continua dizendo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mas quem é capaz de fazer isso? É capaz de amar os inimigos quem tem um coração de Deus dentro do peito. Quem é santo? Quem tem um coração santo? Para ilustrar, né, isso daqui, o Evangelho é bastante simples, é só ler e ver o que é que ele está dizendo. Ele é muito claro, não precisa explicar muitas coisas. A gente precisa ser melhor do que os outros, melhor do que os pagãos, ter um coração mais generoso. Para ilustrar a história de uma grande santa que morreu muito pequena, inclusive. Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti nasceu num povoadozinho lá na Itália, chamado Corinaldo, fica próximo de Roma. Ela foi educada na fé pelos seus pais, ainda desde pequenininha, mas ela já trazia um coração cheio de santidade. Deus tinha uma missão específica para a vida dela. Ela, desde criança, desde os 4 anos de idade, já começava a rezar o terço.
rezava o terço, amava a Virgem Maria e carregava sempre na mão uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem pequenininha. O tempo inteiro ela estava com aquela imagem. O pai dela morreu de malária e a mãe ficou com ela e mais alguns filhos pequenos, menores do que ela. E ela, depois que o pai morreu, ela assumiu a responsabilidade da casa. Ela cozinhava, lavava, passava, costurava, fazia a roupa dos seus irmãozinhos, fazia tudo na casa. Não teve como ir para a escola porque ela era mais velha, então ela tinha que cuidar dos menores. Não aprendeu a ler, mas era apaixonada pela Eucaristia, apaixonada por Jesus, apaixonada pelos pobres, fazia caridade, fazia uma série de coisas ainda quando criança. Quando ela foi fazer a primeira comunhão, ela não tinha como comprar o vestido para a primeira comunhão. Os vizinhos fizeram uma vaquinha e compraram o vestidinho branco dela. Não tiveram mais condições de manter o lugar onde viviam. A mãe vendeu e foi pedir ajuda, pedir um lugar para morar numa fazenda próximo de Roma. Lá ela encontrou um homem que era viúvo e tinha 2 filhos, já rapazes. Foram morar na casa desse homem de favor. E ali ela ficou com um bando de criança, a mãe tinha que trabalhar na roça o dia inteiro. Assim que ela chegou, Santa Maria Gorete tinha 12 anos já. Era uma menininha, magrinha, franzinha, mas bem bonitinha, um rostinho bem bonito. E quando chegou na casa, o filho do homem, do dono da casa, chamava-se Alessandro, se apaixonou pela menina. E começou a dar investidas em cima dela o tempo inteiro, e ela tentou evangelizar o Alessandro, falando das coisas do céu, falando do valor da castidade e da pureza, e ela fez de tudo para convencê-lo de desistir dela, mas ele não desistiu. Até que um dia a mãe saiu para trabalhar, e o dono da casa também, foram para a roça, mas era um pouco perto da casa. Ele aproveitou que ela estava sozinha na cozinha e começou a investir sobre ela, dizendo que se ela não cedesse, ele ia matá-la. E ela disse: olha, por Jesus e pela castidade que eu prometi a ele, eu prefiro a morte. E você vai para o inferno se você fizer isso. O rapaz, cheio de paixão e de ódio, pegou uma faca e deu 14 facadas em Santa Maria Gorete. A menina começou a agonizar, o pai do menino ouviu a gritaria e saiu correndo, chegou lá, pegou Maria Gorete e levou para o hospital. A mãe veio desesperada também e foram para o hospital, levou a menina. Ela ainda foi operada, sem anestesia, sem nada, e ficou um dia inteiro ainda no hospital. Quando chegou no final do dia, quase 6 horas da tarde, ela começa a pedir água. Mãe, eu preciso de água, eu tenho sede, tenho muita sede. E a mãe disse: minha filha, você não pode beber água, o médico disse que você não pode beber. Ela olha para a parede do hospital e tem um crucifixo ali. E ela diz: Jesus também morreu pedindo água, eu também vou morrer como ele. E ela faz um pedido para a mãe: perdoe o Alessandro, porque um dia eu quero que ele entre no céu comigo. A menina morreu às 6 horas da tarde. Quando foi fazer o sepultamento dela, foi uma comoção geral na cidade. Muita gente, muitas pessoas que eram ajudadas por ela, inclusive na caridade, na bondade, na simplicidade dela, estavam ali presentes. O rapaz foi para a cadeia, foi condenado a 36 anos de prisão. Ficou bastante tempo dentro da cadeia, irredutível. Não queria saber de nada, não queria saber de Deus. O bispo foi até a prisão visitá-lo e ele não quis falar com o bispo, não quis falar com absolutamente ninguém. Até que um dia ele tem um sonho com ela. Ela aparece para ele no sonho e entrega a ele 14 rosas. E ele pergunta: o que é isso? Ela disse: são as 14 facadas que você me deu. Ela devolve a ele em forma de rosas. Ele se converte de forma profunda dentro da prisão, começa a fazer penitência e orações pelo grande crime que ele havia cometido. Ficou durante muito tempo ali.
Quando saiu da prisão, a primeira coisa que ele foi à casa da mãe dela. Ela já era bastante de idade. Ele se ajoelha na porta da casa e pede perdão para a mãe de Maria Gorete. E ela disse assim: se a minha filha no leito de morte te perdoou, eu também te perdoo. A gente não tem mais o que fazer. E naquele tempo ela já estava fazendo uma série de milagres. As pessoas iam até o túmulo dela, ficavam curados e tal. E o processo de canonização dela começou a correr e foi bastante rápido. Até que em 1947 ela foi beatificada. Santa Maria Gorete. O Papa da época era Pio XII. Ela foi beatificada em 1947. Em 1950, na Praça de São Pedro, com mais de 200.000 pessoas, ela foi canonizada. Virgem e Mártir, Santa Maria Gorete, aos 12 anos de idade. Ela viveu uma vida santa, ela morreu pela castidade, pela pureza, por causa de Cristo, e agora ela é santa e intercede por nós lá no céu. Aqui em Cuiabá, ali no Copema, tem uma igreja dedicada a Santa Maria Gorete. Ela simplesmente fez isso que o Evangelho de hoje pede. O Evangelho termina dizendo assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos porque o vosso Deus é santo. Quando a gente olha aos olhos do mundo, diante de uma injustiça dessa, a gente fica revoltado. Meu Deus, que absurdo, tinha que ir lá e matar esse bandido também, né? Olhando aos olhos do mundo. Mas quem olha para o céu, quem olha para a vida que nos espera, quem olha para o futuro que Deus preparou, consegue ver o mundo de uma forma diferente e consegue ver a vida eterna como uma esperança e não como uma ilusão. E é justamente isso que Jesus está pedindo de nós hoje no Evangelho. Sede santos. Ser santo significa olhar para o céu. Ver esta vida como aquilo que passa, que é caduco, que é injusto mesmo. As coisas são injustas no mundo. As relações, as coisas, todas as coisas são injustas. Justo é Deus, santo é Deus. E foi para isso que nós somos chamados. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não é um desejo que Jesus está fazendo a nós. Ele está impondo. É uma imposição, é uma ordem. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele fala isso porque, para entrar no céu, nós temos que ser santos. Ser santo significa apenas ter um coração melhor do que o coração do mundo. Ou ter um coração semelhante ao coração de Cristo. E quando a gente consegue ver tudo isso, nós vamos perceber que, na verdade, no peito de Santa Maria Gorete batia um coração santo. O coração de Cristo batia no peito dela. E é esse coração que Ele quer dar a cada um de nós.